machucar e por ainda assim fazer. É que eu duvido se morar o amor. Vamos agora chamar a nossa nona eletiva, que é do professor Hélio Máximos e do professor Antônio, com o tema Elementos Históricos, construindo uma civilização vital com viés ambiental. Pessoal, bom dia a todos. A gente vai apresentar os nossos produtos, são 3 produtos finais da nossa eletiva, Elementos Históricos, construindo uma civilização vital com viés ambiental. A nossa eletiva é a única eletiva que está voltada para o meio ambiente, como vocês podem observar, e a gente traz a área correspondente à responsabilidade social e a nossa sub-área é sustentabilidade. Até porque a gente tem um projeto do Convida aqui na escola e alguma eletiva deveria ficar responsável por essa parte de trazer a pauta do meio ambiente, que é uma pauta muito importante que é trabalhada aqui na escola. Gostaria de agradecer o meu companheiro de eletiva, o professor Antônio. Química e História aparentemente é um casamento que não dá certo, mas que a gente provou o contrário, que essa interdisciplinaridade ela acontece dentro da sala de aula, onde todo mundo fica responsável por mostrar, através de seus objetos de conhecimento, as interligações que existem entre os conteúdos de História e os conteúdos de Química. Professor Antônio, você vai falar aqui? Não, é só aguardando os meninos que eles vão fazer as apresentações e colocar que esse casamento entre química e história, às vezes o pessoal pode achar que é um absurdo, mas não é. É algo que está totalmente relacionado, a história está presente em todos os instantes das nossas vidas, assim como a química, no dia a dia. Então, aguardar os meninos aí para a apresentação. Olá, bom dia. Bom, eu vou falar sobre essa tela. Aqui a gente vê 2 lados. A gente vê o lado da paz e o lado da guerra. O quadro faz referência aos movimentos fascistas, ambientalistas, que ganharam força mundial a partir da década de 1960. Esses movimentos surgiram para protestar contra o uso de armas de destruição em massa, como bombas nucleares, agentes químicos, exigindo a preservação do planeta. As gotas escuras, essa aqui, no topo esquerdo, ilustram o fenômeno químico da chuva ácida, causada pela reação dos gases de combustão da guerra, óxidos de enxofre e nitrogênio, com a água na atmosfera, gerando ácidos que destroem plantas. Em contrapartida, as flores do lado direito representam a fitorremediação, um processo natural onde plantas utilizam reações bioquímicas para absorver e neutralizar toxinas e metais pesados do solo contaminado. Bom dia.
dia eu fiquei com essa pintura que representa Adolf Hitler em um púlpito. Além disso, que a sombra em formato de corvo representa o presságio da morte, a destruição da guerra e também a manipulação política da campanha nazista. Bom, no contexto histórico, o regime nazista ele utilizava bastante da oratória inflamada, do poder ideológico para alienar as massas. Além disso, que o nacionalismo exagerado levou a questões como a Segunda Guerra e o Holocausto. Além disso, que a Alemanha fez vários investimentos na ciência do seu país para o desenvolvimento de gases tóxicos e armas químicas que foram usadas para o extermínio em campos de concentração. Bom dia, pessoal. Eu vou apresentar essa pintura que ela retrata um ambiente desolador de um pós-combate, que também representa, tem aqui um fuzil, né? Vamos aqui, que está travado na terra, que está também segurando, na verdade, ele está sustentando um capacete de um soldado caído. Também vemos aqui bota que está abandonada, que é supostamente de alguns dos soldados que acabaram morrendo durante os conflitos, e uma cruz que representa um luto. Também a perda de vidas causadas pelos conflitos e o vazio, olhando pelo lugar que não temos presença de nenhuma característica humana, vemos o vazio no local, por conta das mortes causadas. O contexto histórico representa as trincheiras dos campos de batalhas de guerras mundiais, que milhões de soldados morreram antes de casa, deixando seus pertences para trás e transformando paisagens inteiras em cemitérios a céu aberto, por conta das destruições militares. Também vemos no solo escuro e o avermelhado do céu a poluição causada por as guerras por conta dos armamentos com elementos químicos que causaram poluição tanto no solo como no ar. O solo, quando ocorrem essas guerras, ele acaba sendo contaminado por TNT, que acaba tirando a reprodução de vida das plantas, que muitos locais não conseguem trazer de volta a regeneração das ervas, das árvores, dessas coisas, e acabam que esses locais ficam secos pelo resto da vida, sem vida. Bom dia, eu vou apresentar a peça da maquete, onde a gente fala um pouco sobre sustentabilidade. As meninas falaram muito sobre a questão da guerra, que a gente estudou durante o nosso período de leitura, mas a sustentabilidade também tem muito a ver com o nosso conteúdo, porque fala muito sobre como nós, seres humanos, nós degradamos o nosso meio ambiente de pouquinho em pouquinho. Não necessariamente é preciso haver uma guerra para que o nosso solo, nossa água, nosso ar seja evoluído. Geralmente nós fazemos isso no nosso próprio dia a dia. Aqui a gente vê o meio ambiente que era para ser naquele lado. A gente vê como que era para ser o nosso meio ambiente se nós não interferíssemos no ciclo natural da natureza. Já nesse ambiente aqui, desse lado, vê como um ambiente poluído, com a água poluída, com muita fumaça, com o ar poluído, tudo poluído. Porque nós, seres humanos, nós mesmos costumamos poluir o nosso meio que a gente vive. Como eu já falei, não necessariamente precisa de uma guerra para que isso aconteça. Por mais que no período da guerra teve muita poluição por conta das armas químicas, porque teve muita degradação do bicho, nas trincheiras, mas no nosso dia a dia também a gente costuma fazer essa poluição por nós mesmos.
Bom dia, hoje eu vou falar sobre o pH, como nós podemos estar... O Ítalo está mostrando aí como fazemos a medição do pH da terra para ver se a terra ela é considerada uma terra fértil, neutro ou ácida. E eu vou estar falando sobre a época do feudalismo, como o povo utilizava para estar realizando as medições da terra. Eu vou falar... Os agricultores, eles dividiam a terra em 3 partes. Em um campo, plantavam cereais de inverno, e no outro, cereais de primavera. E o terceiro campo, ele ficava em repouso. Como, por exemplo, o primeiro e segundo campo, ele estava produzindo. E o terceiro ficava em repouso para quando viesse a colheita do primeiro campo, fazer a colheita do primeiro campo e o terceiro já começar a produção novamente. Esse sistema ajudava a manter o solo fértil, evitar o desgaste da terra e aumentar a produção dos alimentos. Naquela época, porém, as pessoas não conheciam o conceito do pH. Muitos fazendeiros, muitos agricultores, ele não tinha esse conhecimento do pH para estar fazendo essa consulta, essa análise com a terra para manter a produção. Eles não sabiam medir a terra se era ácida, neutra ou alcalina. Mesmo assim, por meio de observações e experiência deles, descobriram que deixar a parte da terra descansar, usar adubos naturais e melhorar a qualidade do solo, isso vai estar ajudando na produção agrícola. Hoje, além dessas práticas, a ciência permite medir o pH, corrigindo o solo necessário, tornando a agricultura mais eficiente. Bom, hoje em dia fica mais fácil para os grandes agricultores estar fazendo essa medição da terra para descobrir se ela é uma terra apropriada para cada tipo de produção. Vou passar aqui para o Elias, ele vai falar em cima da minha palavra. E aí, pessoal, como o Davi disse aqui, além, mesmo ainda já tendo essa tecnologia de pH, tem muitas pessoas que ainda desconhecem essa tecnologia, como por exemplo os agricultores familiares. Essas pessoas, elas praticam a agricultura por tradição e não têm conhecimento dessa tecnologia, que isso impossibilita ela ter uma boa colheita, uma boa produção. E diferentemente de pessoas que têm conhecimento, né, que por ter esse tipo de conhecimento, elas têm o maior proveito da terra. Bem, aqui o nosso amigo Vitor, ele trouxe aqui uma amostra de terra, e essa terra marca 7 de pH. O 7 representa que o pH está neutro, mas caso o pH vai de 0 a 14, e o meio de 14 a 7, então quer dizer que está neutro. Esse tipo de pH é ideal para a maioria das culturas. Exatamente, como acabei de falar, cenoura, melancia. A maioria das culturas, elas são produzidas em pH entre 6,5 a 7. E se estiver abaixo disso, os agricultores, que têm conhecimento do pH, eles utilizam o calcário para fazer a correção daquela terra, para não ficar ácida. A depender da cultura também, né? Porque várias culturas têm o seu pH ideal, definido. Obrigado, pessoal, pela sua atenção. Tenha um bom dia. Oh, flor, tu sabe onde machucar e por ainda assim fazer é que eu duvido se morar o amor.